link aqui, gente, é do Amores Líquidos, um bloco de carnaval lá do Rio é ótimo, aqui do Rio, que eu adoro. Vota lá neles pra eles continuarem passando a localização do bloco pra mim, tá? Daqui a pouco acaba, eles viram sólidos. E eu quero saber o que é prazer pra você, mulher. Prazeres grandes, pequenos. Prazer, o que é prazer pra você? O que você sente prazer? Deixa aqui na caixinha de mensagem que a gente vai ter live amanhã e a gente vai conversar mais. Tava falando com a minha amiga no telefone, né? E ela me perguntou pra mim, né, se tinha mudado alguma coisa na minha vida depois que eu entrei no Big Brother. Aí eu falei pra ela, amiga, o que mudou real é a minha visão de mundo, assim. Quando eu entrei no Big Brother, eu achava que todo mundo era maneiro, que as pessoas eram muito iradas. Mas depois que eu saí, eu percebi que as pessoas não são tão iradas assim, e que existe gente escrota. Essa foi a minha principal mudança depois que eu saí do Big Brother. Eu acho que essa mudança de visão, assim, das pessoas. Que eu era muito... achava que todo mundo era mara. Isso em todos os contextos, tá, gente? Porque quando você tá na mídia, né? Quando você sai de um programa desse, você fica muito na mídia, né? Durante um tempo. Isso tem prazo de validade. E quando você tá na mídia, vem muita gente também... muito interesse pra cima de tu. Então, tipo assim... E quando você tem uma mente muito ingênua, você acha que a pessoa gosta de mim. Não, mas tem gente que é interesseira mesmo. Mas eu só fui me ligar disso depois que eu, né, levei na cara. Eu não vou nomear nenhuma mulher. Então, tem que nomear, é a regra do jogo. Mas eu não tô de acordo com a regra, então eu prefiro sair. Tu és bebê e gostas já de erva? Sentindo um arzinho debaixo do sovaco. O corpo bonito que uma mulher tem é o corpo que a mulher já o tem. Exatamente. Com todo respeito aos programadores de conteúdo que fizeram o quadro, mas eu achei que realmente faltou a minha presença ali, porque estavam falando de mim e das minhas pernas, e eu acho que o Diogo não tem nada a ver com as minhas pernas. E mais uma coisa, eu acho que as pernas são minhas e eu abro aonde, pra quem e a hora que eu quiser, porque eu sou dona da minha vida. Ela sabe de Tens medo do poder? Eu não quero que você me encoste. Diz lá, tens medo do poder? Não queres ter 50% de poder? Olha, vocês não têm direito de tocar em mulher nenhuma sem autorização, por brincadeira, por não brincadeira. O corpo de uma mulher só pode ser tocado com a autorização dela, ponto. Topless eu ainda não fiz, e se eu quiser fazer, eu vou fazer, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Com todo o direito. Eu não quero falar com você porque não me apetece. Senti tanta emoção. Você tá bem? Eu acho que isso deve levar... Ah, é sofrência, amiga. Amiga, eu tenho muita sofrência dentro de mim. Ai, vamos Como sofrer, é que você então. faz a sofrência? Você faz Sofrência assim, é aquela coisa assim, ó. Sim, tá bem. Aí dá uma rebolada pra direita, uma rebolada pra esquerda, assim, discreto. Sim, então dá uma rebolada. Ah, tá bom. Sofrência, porque a gente sofre aqui na bacia, ó. Na bacia que sofre. Direita, esquerda, pá. Ah, ok. Então a gente está sofrendo. Estamos sofrendo. Ah, quem tá sofrendo é os meus joelhos. A gente aproveita e dá uma malhada, ó. Dá uma engraçada dá uma na malhada, que a coxa, gente comeu muito na sofrência. A gente comeu muito, a gente já Cogumelo? gasta. É isso, gasta cogumelo. Então, acho que a Catarina tem um papel dentro da casa que é de uma fala, de um lugar de fala muito importante, contemporâneo. Ela representa mais do que um interesse pessoal em ganhar um jogo. Ela está ali representando causas. Eu pensei que hoje fosse sábado. Para mim está a passar bué da rápido. Rápido? Agora sim. Pastel de amendoim. Não sabia que tinha. Isso veio? Veio no lanche dos meninos. Aí. Nem vi. Sou viciada de pastel de amendoim, ainda bem que não tem sempre. Dormir com coqueiro é tão bom. É sofrência, amiga. Amiga, eu tenho muita sofrência dentro de mim. Ai, vamos Como sofrer, é que você então. faz a sofrência? Você faz Sofrência assim, é aquela coisa assim, ó. Sim, tá bem. Aí dá uma rebolada pra direita, uma rebolada pra esquerda, assim, discreto. Sim, então dá uma rebolada. Ah, tá bom. Sofrência, porque a gente sofre aqui na bacia, ó. Na bacia que sofre. Direita, esquerda, pá. Ah, ok. Então a gente está sofrendo. Estamos sofrendo. Ah, quem tá
aproveita e dá uma malhada, ó. A Dá gente uma só- engrossada dá uma na malhada, coxa. porque a gente comeu muito na sofrência. A gente comeu muito, a gente já Cogumelo? gasta. É isso, gasta cogumelo. Que nossa... Ai, meu amor. É morte. Inspira e canta. Doer. Rápido. Abraço. Treni. Eu tenho vários prazeres e um deles é fazer story. Eu amo fazer story. Sobre a nossa live de hoje, que é Prazer Mulher, às 6h30 no horário do Brasil e 10h30 no horário de Portugal. Espero vocês para falarmos sobre os nossos prazeres, prazeres pequenos, grandes, prazeres. Amiga, tudo bem? Então, o Ibrejinha tá lá na final do Estandarte de Ouro, né? Lá do About Carnaval. Pede lá pra votarem neles, amiga, lá no seu Instagram, você que é influencer. Usa a sua influência lá pra favorecer o marido da amiga aqui, na moral. Ter essa coragem. Frida. Ei! Você não vai fazer yoga? Desistiu? Gente, tô muito branca aqui. Oi. Melhorei. Boa tarde, flor da tarde. Que saudade de fazer live. Tudo bem? Gente, hoje vamos fazer live juntas, eu e Laila Claire, que é uma Ixi, não saiu. Que é uma psicoterapeuta corporal maravilhosa e minha amiga há muito tempo. E a gente já trabalhou junta antes e eu amo de paixão trabalhar com ela e falar desse tema, que somos nós, mulheres. Eu vou esperar ela entrar aqui, eu não sei se ela já entrou, deixa eu ver se ela já entrou. Convidar para aderir, já. Ela quer aderir também. Fridinha. Fridinha. Frida vai aderir a live enquanto a Laila chega. Chegou. Oi. Oi. Oiê! Oi. Vou arrumar agora aqui a câmera. Vou lá aqui. Oi, amiga! Boa noite, amiga. boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Pronto. Eu vou ter que entrar e sair de novo? Não. Você tá ouvindo ou você tá com delay? Pronto. Oi, oi. Será que a gente tá com delay? Vou fechar essa janela aqui. Será que a gente tá com delay? Acho que ela não tava me ouvindo. Vou esperar ela voltar. Gente, vai passando, vai mandando aqui de onde vocês são.
onde vocês estão vendo? De Portugal, da onde? Né? Eu sei que tem muita gente de Portugal. Enquanto Laila volta. Manu! Agora não dá pra ouvir? Brasil, Zazá. Lisboa. Setúbal. Vou ler o nome, tá, gente? Wanda, Lisboa. Zazá, Rio. Fernando, Setúbal. Isabel, Algarve. Mário, Galvão de Coimbra. Carla, Barcelos. Cristina, Coimbra. Rubem, Lisboa. Idalina Funchal. Cláudia Oliveira de Azemés. Lourdes, Lisboa. Estive contigo com a Soraya na Graça. Silvia Braga. Vamos ver se a Laila conseguiu aqui entrar. É Cristiana, desculpa, Cristiana. Cristina, é o nome da minha mãe. Carla Montijo. A Rosa, Valença do Minho. A Lourdes da Moita. Bruno. Ana Rainha Bruno. Cristiana, daqui de Portugal. Bruno, venha a Barcelos conhecer sítios na natureza. Bonitos para meditar nos termos felizes. Ai, gente, eu amo. Denise. Será que é Denise, mãe da Amanda? Vamos ver se Laila conseguiu de novo. Não, Laila saiu. Aí, entrou. Convidei. André, Portugal, moça, menina, bebê, continua mais demais. Eu também amo Portugal, gente. Calma lá, em breve notícias. Sara Soares, São Miguel, Açores. Açores, preciso ir para Açores. Helena Gondomar. Gondomar é no norte. Gondomar onde é? No norte, né? Zazá Catarina Bebê Brasil 23, será? Laila. Vamos convidar de novo. Laila, de repente você me pede para entrar também da próxima vez. Eu te convidei agora. Vamos ver se você consegue. Mas aí. Agora acho que foi. Acho que agora vai. Agora vai. Tá ouvindo? Oi. Tô ouvindo. E vocês? Me ouvem? Tô. Eu tô. Boa noite, boa noite. Tava vendo os comentários de onde as pessoas estavam falando. Então vamos começar, né? Vamos começar. Quer começar falando ou começo falando? Boa noite, gente. Prazer estar aqui, prazer estar com a minha amiga aqui, que eu estou me sentindo em casa com ela, porque a gente está assim a semana inteira, né? Se falando por vídeo, criando juntas. Que saudade disso. É mesmo. A gente tem tempo que a gente não fazia isso, né? É tão bom. Muito, muito. E a gente estava relembrando a nossa trajetória juntas, né, esses dias, e que foi muito especial, né, amiga? Foi. Nosso encontro, a forma como aconteceu e como o que ele transformou na nossa vida, né? Porque eu acho que ele foi muito simbólico, esse encontro. Foi mesmo. Para além
para além da nossa amizade, ele trouxe realmente né, uma visão do nosso caminho profissional que também, de certa forma, deu um start ali, né? Com o feminino. A gente se conheceu no Panelão do Amor, que era um projeto era só de distribuição de comida? Ou não? A de outras gente, coisas também, né? a gente, Bem de higiene, né? a gente tinha um grupo, né, que a gente levava alimentos e doações para os moradores de rua no Rio. E aí tinha um amigo nosso, tem um amigo nosso que, quando a Catarina chegou no dia, ele falou: Nossa, que bom que vocês duas estão no mesmo ambiente, porque eu queria muito apresentar vocês. Vocês têm tudo a ver com o que vocês fazem. E realmente, 5 minutos de conversa e a gente já estava marcando a vivência que a gente ia dar no retiro na semana seguinte. Foi, até ele falou, vai ter um festival em Aldeia Velha, por que vocês não escrevem alguma coisa? E a gente pensou em alguma coisa junto e fizemos, e foi lindo. Eu tenho até a foto, você tem essa foto? Foi isso mesmo. Eu achei, ontem quando eu estava procurando as fotos, Tenho. Achei. Tenho os registros. Enquanto isso, eu vou contando aqui essa história. Tá bom, amiga. Pode subir, obrigada. E aí, eu e Catarina, a gente... Foi literalmente isso mesmo, assim. No dia seguinte, a gente já estava se encontrando e criando uma vivência juntas. E a gente se olhou e falou, nossa, o que a gente vai oferecer porque a gente ficou responsável pela Tenda da Lua, que era o círculo de mulheres do evento. E era algo que para mim estava muito forte naquele momento, e acho que para a Catarina também. A gente estava muito nesse mergulho interno, espiritual, e nessa busca por descobrir o nosso feminino de uma forma mais potente, né, Cat? Uhum. E a gente ficou, eu acho que uma semana preparando a vivência, e foi uma coisa muito incrível, muito mágica, porque a gente ficou imersa, eu lembro que a gente ficou imersa no seu apartamento, e a gente começou a se experimentar com música, com tambor, e tudo que os óleos essenciais, na época a Catarina estava fazendo um curso de óleos essenciais, não era, Cat? Eu sei que tinham muitos óleos no apartamento e a gente perfumou aquele apartamento todo. E foi aí que a gente foi criando algo que fosse realmente voltado para o prazer da mulher, para o prazer feminino. Embora a gente não tivesse consciência de que a gente iria falar sobre isso nessa vivência. A gente simplesmente estava se experimentando, a gente estava criando. E essa vivência foi realmente muito, muito prazerosa, porque a gente colocou ali, né, além da gente colocar ali muito amor, muita dedicação àquele momento, foi algo que nasceu realmente do nosso próprio contato, né? Do nosso próprio experimento com a gente mesma. Então, dias de música, dias dançando, dias se experimentando, tocando instrumentos que a gente nunca tinha tocado. Eu tinha acabado de chegar com o meu tambor xamânico, Catarina tinha acabado de comprar. Qual foi o que você comprou, Catarina? Estou falando aqui dos tambores. Foi o atabaque. Foi. Tá até na Suíça, e aí a gente ficou hoje. Ali. Tá onde? Tá na Suíça. Você levou ele para a Suíça? Levei, esse atabaque viajou comigo pro Boom, lá em Portugal. Eu levei ele para um monte de lugar. Ai, que ótimo. E a gente ficou todo esse tempo se experimentando, né, nessas novas criações, assim, que eu pelo menos não podia imaginar, assim, que eu ia estar nesse caminho e de me experimentar nesses instrumentos e nessa facilitação de vivências. Isso já fazem, eu acho que uns 7, 8 anos mais ou menos, né?
que é Eu acho que por sim, aí. foi 2015, não foi? Sim, foi. Tem só que eu tô em Paraty tem 5 anos, então faz bastante Tem, tempo. E, bom, tem 7 você quer anos. contar como foi lá a nossa Cara, tem experiência lá no aqui festival? a foto. Eu acho que eu até tenho essa foto. Ó, não é essa? Ai, que linda ela aí, essa daí. Não, foi muito gostoso, porque a Olha, gente fez uma bacia, né, com ervas, não dá, e a gente aqui não dá pra passava, ver direito. e a gente Ah, se banhava ali naquela água perfumada, e aí começou a rolar uma troca muito, muito linda, assim, entre as mulheres, de carinho, de conexão, de afeto, de massagem, né, de partilha. E eu lembro que a gente terminou foi. num rio que tinha do lado, assim, tomando aquele banho de rio, uma comunhão, assim, com a natureza, com o feminino, muito, muito incrível. Foi mesmo. Foi muito legal, né? Foi E do um yoga marco, também, assim. das pernas, né? Quando eu fui focar o yoga nas coraças das mulheres, na questão das pernas, do, do, do corpo feminino, né? Das travas femininas, conforme você vai passando a vida, né? Desde criança, né? A gente vai ouvindo. E foi aí que eu comecei a pensar no yoga dessa forma. Eu não tinha pensado. Foi aí que eu comecei a pensar nesse trabalho da bioenergética junto com as coraças femininas, né? Dessa coisa que a gente recebe de informação, né? Desse além, né? Do além patriarcal, né? Que tem que sentar com a perna fechada, como você tem que andar, como você tem que se comportar, né? Aí vai criando travas, e na bioenergética a perna é a sua sustentação, né? É o seu próprio caminho, né? E a mulher tem muito isso, de ser dependente de alguém, né? E é engraçado, né? Como é justamente nas pernas que é sempre vão as travas, né? Onde cria justamente uma parte do corpo que está ligado à dependência. Olha aí. Sim, totalmente, né? Eu lembro que isso foi algo que a gente teve um feedback muito grande, né, nessa vivência, dessa abertura através do yoga que a Catarina trouxe, essa abertura do corpo, né, essa abertura dessas travas, dessas couraças, desses bloqueios, né? Talvez explicar aqui as couraças, né, que são bloqueios energéticos que a gente vai acumulando em algumas partes do nosso corpo e que a gente muitas vezes passa uma vida sem se dar conta de algumas coisas que estão travadas na nossa vida e por conta desses bloqueios energéticos e que acabam sendo corporais também, né? Uhum. É, porque tá tudo junto, né? Porque às vezes a gente pensa, né, que É, uma- é, tá em algum lugar na mente, né? E a mente é o corpo, né? É tudo, né? é tudo, porque quando a gente vai pensar no ser de forma integral, né, o nosso subconsciente ele está o tempo todo é, em consonância com o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele guarda a memória do nosso subconsciente. Então, muitas vezes a gente até consegue liberar algumas coisas elaborando pela mente, né? Como, por exemplo, você se dá conta de algum trauma que você teve e você consegue entender na sua mente o porquê que aconteceu, você consegue até aceitar. Só que muitas vezes o corpo, ele não foi liberado. Então, às vezes a pessoa fala: "Nossa, eu já sei por que que determinadas coisas acontecem comigo. Eu já sei desse trauma, eu já sei dessa situação. Só que por que que eu não consigo mudar de fase? Por que que eu não consigo me transformar? Por que que eu não consigo virar a página ou agir diferente ou né, trazer novas manifestações para minha vida?" E aí, porque muitas vezes o bloqueio está no corpo e não dá para a gente perceber porque pode ser que seja muito sutil. Pode ser na forma de andar, pode ser numa trava na respiração, que Catarina também é maravilhosa nessa parte da respiração.
E quando a gente começa a se sentir travado também na respiração, a gente vai travando um monte de outras partes do nosso corpo também, né, Cat? A respiração também está ligada ao prazer, né? Que é o que é a que muita gente, né? Eu já experimentei muitas outras coisas também e eu acabei parando na respiração e percebendo que através da respiração você consegue muitas coisas, né? Né? É tão simples, mas é tão difícil, porque a respiração, através da respiração, a gente consegue ter várias sensações, né? Porque a gente não consegue, às vezes a gente consegue controlar a sensação, a emoção através da respiração, né? E a gente consegue acessar sensações e emoções também através da respiração, né? Sim. E tá aí uma E coisa aí, quando a gente... que falaram. Diz. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer só que eu abri a caixa de pergunta ontem para perguntar quais eram os prazeres, né, das mulheres. Aí uma delas falou que era a respiração. Falou observar minha respiração. Consegui observar minha respiração. Era um dos prazeres. Eu falei assim, olha. E aí a gente criou, né, essa conversa, né, que começou entre a gente sobre prazer. E é claro, né, gente, que o prazer ele toca todo mundo, né, mulheres, homens. Só que a gente sente cada vez mais uma urgência de falar do prazer feminino, né, um prazer que durante muitos séculos, talvez milênios, foi negligenciado, se é que a gente pode chamar assim. E a partir dessa urgência, né, da gente olhar o que permeia o nosso prazer. O nosso prazer, ele está conectado mesmo com a nossa essência, com o nosso coração, com aquilo que a gente realmente deseja, ou ele está completamente imbuído, completamente sufocado de paradigmas sociais. Então a gente começou a trocar sobre isso e a gente falou, vamos abrir agora para as pessoas, né, para a gente partilhar isso e saber assim, o que vocês pensam a respeito do prazer, o que vocês entendem sobre o prazer de vocês e de uma forma geral, assim. A gente queria abrir isso para a gente também trocar mais aqui. Em algum comentário? Porque o prazer, ele tem pequenos, e a gente estava até conversando sobre a Melipolan, né? Que tem vários pequenos prazeres, né? Aquela hora que ela coloca o dedo nos grãos, assim. Você tinha falado que ela... Foi aquela da maçã? Qual é a outra cena que eu não me lembro? Eu me lembro muito dessa dos dedos dela. Tem a cena dos morangos nos dedos, eu tô confundindo o filme. Ou é a Matilda? Eu acho que é isso. Não, acho que é da framboesa, que ela vai falando dos pequenos prazeres, né? As outras pessoas tinham colocado também comer um outro também, que era um prazer. O outro era chegar em casa e fumar um cigarro depois do trabalho. Um prazer que tinha. Qual era o outro? O que mais, gente? Não sei se alguém tinha me mandado uma mensagem, se alguém está aqui assistindo a live, pode me mandar de novo. Você recebeu no direct? Eu abri uma caixa de pergunta. E é interessante essa coisa do prazer, como a gente julga os prazeres, né? Então, por um lado, existe esse lugar de alguns prazeres condenáveis e aí a gente se pergunta, né? Qual prazer é de fato sustentável? Qual prazer de fato se sustenta? São questionamentos que eu venho fazendo, né? O próprio Alexander Lowen, também da Bioenergética, tem um livro maravilhoso sobre prazer, que eu tenho esmiuçado ele. E
E existe realmente esse questionamento, né, a respeito do prazer, porque o prazer ele é atravessado pela religião, ele é atravessado pelo social, ele é atravessado pela política. Então, hoje, a gente conseguir definir o que de fato é prazer para nós, tirando todas essas Sem camadas, né, se julgamento, tornou uma sem o próprio tarefa julgamento. sem julgamento. Se tornou uma tarefa, assim, muito interessante, né? Porque são muitas camadas que definem o prazer. E aí, quando a gente fala de prazer feminino, então, né? Aí tem uma outra. E aí a gente tem, E o né? tempo do Porque prazer também, né? Tem o tempo do prazer também, né? Porque tem a cultura, né, capitalista e tudo, né? Não deixa muito tempo pro prazer, pro ócio, né? Isso são coisas secundárias, né? Você tem que fazer tudo e aí depois sobra o tempo pro prazer, né? Não é uma prioridade na vida da pessoa, né? Você não, né, não é uma prioridade, você não põe na sua agenda, né? Não, aqui é o meu momentinho de prazer. Eu não tenho isso, eu mesmo não tenho escrito. Não, aqui eu vou ter o meu momento de prazer. E sabe por que isso, Cat, assim, que eu tenho cada vez mais, pelo menos para mim, é o que está mais fazendo sentido, é porque a gente vem aprendendo a colocar o nosso prazer em caixinhas, né? Então, assim, é como se a gente não pudesse associar determinados afazeres ao prazer. Por exemplo, lavar a louça não é prazeroso. Mas por que lavar a louça? Isso de uma forma geral, tá, gente? Eu particularmente amo lavar a louça, porque eu amo ficar em contato com a água. E para mim a melhor tarefa da casa é lavar a louça, mas é só um exemplo. Sei lá, Eu gosto de pode ser lavar varrer a banheiro. casa, qualquer coisa que a gente qualquer coisa que a gente já criou um estigma de que não é prazeroso. E por que não é prazeroso, né? Porque a gente não está presente muitas vezes. Eu venho percebendo assim que se a gente realmente está presente, a gente consegue aproveitar e curtir e ter prazer em absolutamente tudo que a gente faz. Só que isso é a grande tarefa humana, né? Entrar nesse estado de presença com absolutamente tudo que a gente faz. Porque Eu vi até a gente pode falar. Diz. Não, fala. Não, porque a gente dividiu tanto em caixinhas que é como se a gente tivesse o prazer apenas como uma recompensa de um sacrifício, né? Então, assim, depois que eu fizer isso, que é um sacrifício, eu vou ter prazer. Agora, o pensamento é, por que a gente está colocando determinadas coisas na nossa vida como um sacrifício? Que crenças são essas que a gente está alimentando que mostram para a gente que fazer aquilo é um sacrifício e que o meu prazer ele vai ser um momento muito curto depois que eu tiver um longo tempo de sacrifício. E isso, se a gente for observar, isso é uma crença muito arraigada dentro de nós, né? E que vem sim de paradigmas de diversos nichos, eu vou chamar assim, como eu falei, culturais, sociais, políticos, religiosos, né? Não condenando nada aqui, nem religião, nem política, nem nada, mas só trazendo clareza, né? Como o nosso ser, nosso inconsciente, ele vai sendo formado, ele vai sendo moldado através de paradigmas externos e não internamente, não daquilo que eu investigo sobre mim. Sim. Tem um comentário aqui. Eu vi aqui, tem terapia. Terapia para mim é um prazer enorme. Eu amo terapia. Eu acho. Tem gente que, né, não sei, nunca fez, mas para mim terapia é um prazer. Eu acho um prazer, e por mais dolorido que às vezes seja, eu acho. O Rubem Leal está falando, o não prazeroso também pode ter a ver com hábitos que vamos ganhando.
tu podes não gostar de lavar a louça, mas ao longo do tempo podes vir a ganhar esse prazer de fazer, com certeza, Rubem. Talvez o desconhecido também nos afaste do prazer, ou até o conhecido demais, o cotidiano demais, pode se tornar esse lugar de... É muito comum, então não é prazeroso, né? De A gente mudar vai a criando visão, né? também. Eu estava vendo um vídeo outro dia sobre isso, né? Sobre o prazer na relação no que diz em mudar a visão, né? Se, por exemplo, claro que depende da situação, né? Tem situações que independem da nossa vontade, que são trágicas, né? Tipo, morte da família, alguma coisa nesse sentido que realmente, né, não é esse o sentido. Mas, por exemplo, você chega em casa, aí a luz acaba, o seu chuveiro é elétrico, tá frio, você tem que esquentar a água no fogão. E aí você fala, ai, que saco, agora vou tomar banho no Eu tô escuro, rindo porque de isso aconteceu caneca. comigo aqui no mato, só esse mês umas 5 vezes. E aí, o que fala? Sério, amiga, tomando banho de caneca, assim, ó. E aprendendo a ter o prazer com a água gelada no meio da natureza, aqui, naquele chuveirão que você conhece. Sei. Também é Mara. Mas também Paraty frio. E aí, o que ela Pois fala? é, Fala, tá nesse uma momento, você pode época... ficar estressado e falar, nossa, queria tanto um banho quente, queria tanto, né, luz. Você pode tirar esse momento, então, para ser um ritual para você. Você põe velas, esquenta a água e vai lá, fica tranquilo tomando banho à luz de velas, né? Então, você pode ter prazer nisso. Né? Então, é mudar a visão, Como né? que você transforma a visão, né? E para ter prazer em certas situações possíveis, né? Tipo isso. Não é para se conformar Sim. também com uma vida que você não gosta, né? E ter que sentir prazer numa vida que você odeia, né? Que é diferente disso, né? Porque senão, às vezes, né, passa alguém, né, entende errado também. Mas não é isso. Mas eu acho que nessas situações assim, né, pontuais que acontecem, poder mudar a visão e achar prazer em certas situações que você ficaria com raiva, né? Uhum. E eu me Eu lembrei fazia aqui muito daquela... isso. De uma... Diga. Deu Eu um fazia delay. muito isso lá no programa, lá no Big Brother. O único momento que eu tinha de paz sozinha era a hora que eu lavava o banheiro. Porque o banheiro era um lugar que não tinha ninguém, ninguém queria lavar o banheiro, então lavava era eu e uma amiga minha, Soraya, mas a gente lavava banheiro separado, normalmente ela ficava com uns 2 banheiros, eu ficava com um, então o banheiro eu ficava lá sozinha, falava para ninguém entrar, para não pisar no chão molhado, ficava sozinha, ouvindo música, curtindo o meu momento, ainda pegava o banheiro limpo, e era maravilhoso, era um momento que eu tinha mais prazer, eu adorava sábado, porque eu podia ficar sozinha, curtindo a música e tendo o Lavando banheiro limpo banheiro. para tomar banho. Lavando banheiro. Eu aprendi a gostar de banheiro aí. E eu lembrei aqui dessa coisa do Big Brother, né? A gente falou da questão das pernas da yoga e teve aquela situação icônica lá, né? E que tem Das tudo a ver pernas. com prazer feminino. Nossa, eu tô com... Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui que tá soltando aqui o suporte. Peraí. Acho que agora foi. Aquela situação que falaram das suas pernas, né? E é realmente assim algo muito impressionante como aí quando a gente fala sobre o prazer feminino, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Todas essas situações que perpassam, porque como a gente está lidando com o nosso corpo diz respeito a um prazer que ele já foi colocado como posse inconsciente de muitas outras pessoas, como se muitas outras pessoas pudessem ditar controlar sobre o nosso corpo, controlar. Exatamente.
E como que foi para você esse momento lá, assim? Como foi um momento Esse de momento eu raiva, nem mas ao mesmo tempo eu senti que de consciência também, né? Você trouxe eu nem muita sei se eu já consciência ali falei para disso assim, mas aquele dia, porque o que passa é só o momento, né, da gala, que é o domingo, né, das votações. O momento da gala não, o momento que eu falo, né? Mas antes passou o programa inteiro, né? Teve um programa inteiro lá, não sei a duração, não me lembro mais, não sei se 1h30, não sei. Eu sei que isso aconteceu no início do programa, eu fui falar isso no fim do programa. Porque eu fiquei com isso na minha cabeça, porque quando mostraram as imagens e falaram isso de mim, eu não reagi na hora. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, Uhum. mas tem alguma coisa errada aí. Porque fizeram um quadro e botaram e colocaram a senhora que tinha falado de mim, junto com o menino que era, na época, o menino que eu estava lá na casa, e falaram do meu comportamento e não me perguntaram. E aí eu falei, gente, mas não é possível que estejam falando do meu corpo, sabe assim? E nem me perguntam nada, não me chamam na conversa pra falar nada, pra falar o que eu acho, o que eu deixo de achar. E aí eu falei assim, Uhum. gente, mas que loucura isso. Aí eu fiquei pensando assim 1 hora com aquilo na cabeça, né? Eu falei, não é possível, gente, isso tá errado, eu preciso falar alguma coisa. Não é possível. Aí depois que eu tava chegando no fim do programa, eu falei, não posso finalizar esse programa sem falar nada. E aí foi aí que eu falei, já tinha acabado isso, já tinha passado um tempão. E aí eu falei, porque eu falei, gente, não é possível. Né? Eu falei, como é que pode falar do corpo de uma pessoa, de um comportamento de uma pessoa? Tá tudo errado. E a própria pessoa não é chamada na conversa, né? Vendo tudo, toda a situação, né? Isso é muito comum. Isso as pessoas fazem a Uhum. toda hora, em todo lugar, né? Ficam falando do comportamento da outra pessoa, de como outra pessoa deve se comportar, como ela não deve se comportar, e não chamam a pessoa na conversa, né? A pessoa nem sabe às vezes, muitas vezes, né? É muito comum isso, né? Você fica falando do comportamento e a pessoa simplesmente Do comportamento barra corpo, né? Corpo, barra corpo, comportamento. comportamento. Como se o corpo fosse Porque o propriedade da comportamento, outra ele é o pessoa. corpo em ação, né? É o corpo em Ele é o ação, corpo em ação. É o Isso é o corpo em comportamento. ação. E Fica o falando nosso do comportamento está comportamento. É. E Comportamento. o comportamento, é, ele, como ele é o corpo em ação, se a gente for parar para pensar, ele está sendo definido cada vez mais por um corpo que se comporta para um social, né? Um social muito, muito bem pré-definido, né? Um corpo que tá cada vez menos espontâneo, está cada vez mais encouraçado nesses lugares de cumprir uma expectativa, muitas vezes Dos fora, outros. muitas vezes alheia, né? Dos outros, né? É Então, essa quando... entidade, né? Quem são os outros, né? Ainda Quem tem são os essa, outros? né? Porque no fim é a gente mesmo, né? Porque não tem, se for parar, mas quem são os outros, né? Nomeia os outros. Né? Se a gente for parar para nomear os outros, Exatamente. E aí a gente chega num lugar, quem é que assim, são? ainda mais profundo, né? Porque quando a gente fala do social, do político, do religioso, quem são esses corpos religiosos, políticos, sociais? São os nossos próprios corpos. Então não existe ninguém fora. A gente não está aqui para trazer uma ideia de culpa ou de responsabilidade fora, né? Nós é que estamos nos permitindo nos formar dessa forma e nós vamos reproduzindo isso e vamos trazendo isso também para outras pessoas. Então, em algum momento, se a gente toma consciência, a gente consegue parar esse fluxo de, digamos, né, imposições comportamentais e que é isso, né? É claro que eu estou falando de uma desconstrução, gente, que ela é muito sutil, né? Porque ela e é é eterna, né? eterna e ela é em diversos âmbitos, né?
Então, é, e aí é importante para cada pessoa também perceber qual desconstrução você quer realmente fazer, porque tem algumas desconstruções que talvez seja importante para uma pessoa e que para outra pessoa não seja tão relevante. Essas desconstruções, elas são muito particulares também, né? As construções que te incomodam, né? Que você tem que desconstruir, né? Uhum, exatamente. Porque Não, e foi aquilo que perceber a que te gente mesmo incomoda, né? Porque às construiu vezes a para gente nós. percebe que alguma coisa incomoda. É. Tem um comentário aqui, Cat, que é da Zazoca. Cat me conhece há muitos anos. Minha vida sempre foi uma eterna luta contra a balança e eu vivo tendo que restringir minha alimentação. Os momentos que eu abstraio essa preocupação. Eu não sei se aí é que tá continua. Não sei Ah, tem aqui, ó. para onde vai. Tem um aqui, Ah, tem um tá. E comentário como aqui. algo E engordativo, mas como? que eu gosto muito. São momentos de muito São prazer, momentos de mas esses muito. momentos têm sido uma sensação de culpa. É isso. Eu Essa acho história que do o prazer e da prazer culpa. da culpa. Eu acho que o prazer vem muito também ligado com a culpa, né? Que quando a gente se permite, aí vem a culpa, né? Tem muitas relações assim, né? Quando eu percebo essa questão do ciclo do prazer e da culpa, eu acho que quando é um ciclo, né? Em qualquer ciclo desse de prazer e culpa, né? Quando tem relação com a comida ou com qualquer dessas desses ciclos que a gente tem de culpa, né? Eu acho que o principal é eliminar a culpa, né? E não o prazer. Porque a partir do momento que a gente elimina a culpa, a gente elimina esse ciclo. E é o que eu aplico na minha vida, assim, qualquer coisa, assim, até com comida, eu já tive muito também de compulsão alimentar e sempre que eu tinha vontade de comer, aí eu me sentia culpada. Então eu falei, quando eu sentir vontade de comer, eu vou comer e não vou mais sentir culpa. Porque aí o mecanismo do cérebro, ele fala, nossa, porque o que o cérebro, né, que quer te enganar, ele quer sentir culpa, né, no fim, né? Ele usa Uhum. esse mecanismo para te trazer para culpa. Agora, quando você elimina a culpa, você fala, nossa, então se eu fizer isso, eu não vou mais sentir culpa. Então não adianta mais. Porque um ciclo é rompido quando você rompe com qualquer fase dele, né? Então você rompendo com a culpa, você rompe com o ciclo, né? Então você fala, nossa, então aí o corpo entende, nossa, eu rompo, então por esse caminho não adianta mais, né? Então é muito interessante Total, Cat, até a porque psicologia da culpa. a culpa ela é uma Não é fácil, distração da né? mente, né? É uma, é A uma, culpa, um, é, a culpa ela nada mais é do que uma distração para nossa mente. Ela não é algo que resolve, ela não é algo que traz consciência. O que a culpa faz? Ela coloca a gente no vitimismo, na autovítima, né? Então, por que que eu fiz isso? Por que que eu agi assim? Por que que eu me comportei assim? E nesse lugar da vítima, a gente não se transforma, a gente não transforma nenhuma realidade. Então, a culpa ela é um mecanismo, como a Cat falou, é um mecanismo da mente para distrair a real, a real transformação. Porque a real transformação, ela não vai vir da culpa, ela vai vir da consciência, né? De uma vontade de ser diferente, de uma vontade de fazer diferente, de uma vontade de viver diferente, seja em que âmbito for. Mas a culpa, ela é quase que um conforto, ela é quase que um afago. E por mais que isso possa não parecer no momento, né? Porque parece que a culpa, ela é dilaceradora, ela é algo que está realmente trazendo um peso, mas é um peso que nos distrai da solução. Ele é um peso que nos distrai da transformação. Vocês conseguem perceber isso? É algo muito profundo e muito sutil, assim, porque é muito inconsciente.
Então, enquanto a gente está no ciclo da culpa, remoendo a culpa, a gente está, de certa forma, paralisado. A culpa, ela traz uma paralisação para o nosso corpo. Porque aí a gente sente, da culpa, vem outros sentimentos de baixa frequência, né? Como a vergonha, como o medo. Não, E e a depois da partir culpa dessa vem a frequência, restrição também, a gente né? trava. Depois da Do culpa quê? vem a restrição. Depois da culpa vem a restrição. Então aí cai para o outro polo, né? Então eu não vou mais fazer isso nunca. E aí Uhum. aí volta para o mesmo ciclo. Aí um lado também não sustenta, né? Então não jamais. Aí vai para a negação do prazer. E o Aí vira negócio uma aí crença. entra. Aí volta para o ciclo. Aí Sim, então, eu não sei se faz sentido para você, Zazoca, isso que a gente está falando da culpa. É, pensa sobre isso, né? Assim, até que ponto esse ciclo da culpa está te travando mais nos seus objetivos, seja ele com o seu corpo, ou seja lá o que for, e também pensar sobre isso também, né? Assim, qual é a real necessidade de mudar o meu corpo? Para que eu sofro com isso, né? Então, pensar sobre o que está gerando também esse sofrimento que leva à culpa é algo muito importante, porque aí, se a gente for olhar bem, pode ser que tenha muito mais a ver com as expectativas externas do que em como você realmente se sente com você mesma. Tem mais comentários aqui, Cat? não, acho que eu tinha visto aquele, acho que era. Eu tinha visto um no meio. Ah, o Ruben falou, e quando andas nessa situação de culpa e não consegues perceber a razão? Você fala uma culpa que você sente sem saber do que você está se culpando, Ruben, é isso? Ultimamente ando com bastante ansiedade e não percebo por quê. Entendi. É como se você sentisse essa ansiedade viesse de culpa que você não sabe nem de onde vem, né? Seria por aí? Gente, é muito louco isso, né? Não sei se vocês já viveram essa sensação, se Catarina já teve, assim, eu já tive essa sensação de sentir culpa de algo que eu também não sabia por quê. É aquilo que a gente falou, assim, é culpa de repente estar com tempo livre demais, é culpa de estar feliz demais, é culpa de por estar triste demais. Esse é um outro tema, né, assim, A gente já que é nasceu bem na culpa, interessante, né? assim, para Segundo a falar do igreja, prazer, né? Porque o como ter uma cristianismo, não, o vida de prazer, de catolicismo, a gente já fato, se a está gente está cheio educado. de culpa, né? Não, segundo a filosofia, não sei se é cristã, católica, a gente já nasceu na culpa, né? O pecado original, né? Já é a culpa, né? Intrínseca, né? Tipo, para quem nasce num país católico, assim, né? Pelo menos, eu cresci na filosofia católica, né? E é essa coisa do. Mas eu não sigo muito bem há muito tempo, né? Tanto é que eu nem me lembro qual é a culpa original. Eu sei que a gente nasceu numa culpa grande, que a gente nasceu já culpado de alguma coisa, né? Eu já não me lembro aí, ó, tá aí, não me lembro da culpa que a gente tem, mas eu sei que a gente queria, É a o gente pecado tem essa original, culpa. e que eu venho até falando sobre isso em alguns textos, que a gente pode começar a mudar esse termo do pecado original para o prazer original, né? Aonde está o nosso prazer original? Porque é quando a gente vai realmente investigando isso e dispostos a descobrir esse prazer original, é que essa história da culpa ela vai ficando cada vez mais de lado. Agora, o que é o seu prazer original? O que é o meu prazer original? O que é o prazer original de cada um, de cada uma, né? Que está realmente relacionado com aquilo que nos faz vibrar realmente quando a gente está numa sensação de felicidade tão grande, né? De bem-estar tão grande.
e que esse bem-estar, ele pode sim estar relacionado a prazeres passageiros, como comer, como sexo, como momentos prazerosos de encontros familiares, ou seja lá, o que traz esse prazer passageiro para cada pessoa. E, no meu ponto de vista, esses prazeres passageiros, eles são importantes também, porque eles fazem parte da vida. A questão é quando a gente se vicia apenas nesses prazeres e a gente se esquece de olhar para o prazer original nosso, né? Que é aquele prazer que a gente sabe que a gente sustenta quando a gente está entregue a ele. E que por mais que a gente passe por determinados momentos que a gente vai questionar esse prazer, então, por exemplo, quando você pensa vou chamar assim, tá, gente? Mas não precisa ser algo mirabolante. Numa missão de vida que te move muito, em algo que te traz muita satisfação pessoal. E você pode passar por alguns momentos que determinados pontos da etapa não vão ser tão prazerosos, porque existe uma resistência da mente em não querer fazer determinadas tarefas. Só que quando a gente consegue focar naquilo que a gente vai sentir quando a gente estiver realmente realizado, isso vai alimentando esse prazer mais essencial, esse prazer que está ligado à nossa alma, o que a gente veio mostrar no mundo, o que a gente veio falar no mundo, e que pode mudar a qualquer momento. Hoje, por exemplo, eu posso falar de psicoterapia corporal, que é o que eu faço hoje, mas amanhã eu posso me realizar como DJ numa festa, que inclusive é algo que eu já estou nesse caminho também. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem eu ter todos esses prazeres fazendo parte da minha essência e transitar por esses prazeres. Então eu acho que a investigação ela é cada vez mais a fundo, assim, o que de fato eu estou fazendo para o meu prazer essencial, que é aquilo que, de repente, eu nem me lembro, assim, mas que eu fazia lá na infância, que eu adorava fazer, que eu me sentia muito, muito feliz, sabe? Você lembra de alguma coisa assim, Cat? Que você se sentia muito realizada? Eu gostava, olha, eu gostava muito de viajar, era uma coisa que eu adorava. Continuo fazendo. Tá vendo? E você ainda se questiona ainda se você deveria. Não, eu você ainda questiona e traz culpa. Ai, será que eu tô fugindo? Aceitei, não, essa semana. E olha só, a culpa vem abafar a essência. Eu ainda falei assim, nossa, eu achando, olha, eu com medo da terapeuta ainda, querendo assumir meu amor pela viagem, eu ainda falando. Nossa, mas eu passei a vida inteira com essa coisa de ter uma casa no campo. Não que eu ainda queira ter a casa no campo, mas externalizando essa minha segurança interna num lugar, né? Porque eu nunca conseguia. Eu sempre queria ter essa casa no campo, ou então eu sempre queria ter, não, mas eu preciso me fixar um lugar. Não, agora eu vou me fixar aqui em Portugal. Não, agora eu vou me fixar no Rio de Janeiro. Não, agora eu vou me fixar na Argentina, 6 anos. E aí eu realmente só aceitei. Falei, não, eu gosto de viajar. Eu cheguei pra ela e falei assim, eu gosto, por que eu vou lutar tá tudo bem, né? que eu gosto e que eu ajo assim há muito tempo? Por que eu não me ajudo a ser feliz, né? Por que eu tenho que escolher? Posso ter uma base, mas posso viajar, por que não? Por que isso, meu Deus, que sofrimento. Essa semana foi tão libertador, eu assumi que eu gosto de viajar. Tá aí, pra quê, né? É a culpa. Sim. Aí como fazer as coisas, né? Como fazer, né? Porque tem o que e tem o como, né? Como e esse faz? como é que muitas vezes a gente se perde no foco desse prazer, né? Porque, por exemplo, vou citar aqui o que a gente está construindo como exemplo, né, Cat? A gente está produzindo, desenhando, né, um retiro que vai falar justamente desse prazer feminino, né, em todos os âmbitos corporais,
energéticos e trazendo esses diálogos, né, sobre tudo isso que a gente está falando. E quando a gente para e visualiza, assim, a gente vê um momento muito lindo acontecendo, né, muito incrível. Só que ao longo desse percurso existe toda uma produção, né? E uma produção que a gente está ali todos os dias nela. Então, nessa produção, pode ser que em algum momento a gente olhe e fale, nossa, né, existem tarefas que realmente eu preciso, que é importante eu trazer aqui uma, uma presença, porque senão ela não vai ser prazerosa, né? Mandar e-mail e fazer pesquisas e tudo mais. Então, só que aí quando você pensa no maior, né, no que vai acontecer, no que você deseja manifestar, aí aquele prazer, você se alimenta daquele prazer de novo. Então, essa reflexão, né, de, de lugares que a gente visualiza, que a gente quer estar, e como a gente pode alimentar o caminho, o percurso desses lugares com pequenos prazeres, e que nem que seja para isso, assim, a gente alimentar esse cotidiano, as tarefas com pequenos prazeres, né? Ontem, por exemplo, eu fiquei até tarde também aqui, né, nessas pesquisas, nessas criações, tomando um vinho, comendo um queijo, e é Igual o isso, teatro né? É também, algo. né? O teatro é maravilhoso, não é só apresentação, né? É maravilhoso o ensaio, né? Quem é ator tem que gostar de ensaiar, né? Se não gostar de ensaiar, porque a vida do ator de teatro, né? Digo assim, especificamente, se a pessoa não gostar de ensaiar, vai ser difícil ser ator, né? Porque a pessoa tem que sentir prazer em ensaiar, né? Que igual alguém vai ser médico, né? Se a pessoa não gostar de estudar, vai ser difícil a pessoa ser médica, né? A pessoa tem que estudar. Ela tem que gostar do Existe processo, um né? percurso, né? É, tem que sentir prazer, né? E aí é No caminho, né? como a gente está sustentando esse percurso, né? É. É isso. Será que a gente abre para pergunta, para dúvida? Se alguém tem alguma dúvida para a gente encerrar? Sim, sim, vamos abrir. Bom, deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Bom, gente, escrevam aí pra gente o que que vocês estão achando, o que que vocês acharam desse tema, dessas reflexões. Se vocês querem trazer alguma pergunta. Ver se alguém. Tava aqui no. Eu acho maravilhoso. Olha, essa coisa do soltar é incrível, né, amiga? Porque a gente fez, né, mais ou menos um roteiro de live e que Eu aconteceu tava em ordens. procurando ele. Eu tava E eu procurando o amo quando roteiro isso agora. acontece. Eu falei, vou abrir o Eu roteiro para amo ver se isso, tem porque eu já alguma não coisa sei que a nem gente mais onde está aqui o esqueceu. papel e tipo. Então, eu tava nisso. Eu tava aqui olhando o iPad. Eu falei assim, vou abrir aqui para ver se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Mas eu acho que não. Mas é isso, né? Eu acho que Acho que a gente isso é um abordou grande tudo, prazer também, né? A gente criar e depois soltar a nossa criação e ver o que fica, né? O que acontece. A performance é muito isso, né? Assim, a performance artística é Porque a gente simplesmente o planeja uma acontecimento, né? coisa. É. E depois o que vem é outra. Mas é Bom, isso então, né, amiga? Então vamos encerrar, né? vamos. Então a gente Bom, pensou em fazer vamos essas deixar lives constantes, né? isso. Toda semana a gente pensou em fazer. A gente vai decidir a próxima data e quando a gente decidir, a gente divulga de novo. E espero que todos estejam presentes.
Porque é para todo mundo, né? Apesar de ser para mulheres, é para todos, né? É para todos, né? Eu acho que a gente está falando prazer mulher para trazer realmente algumas temáticas específicas assim ao nosso prazer, a forma de pensar o nosso corpo, né? Cada live a gente vai aprofundando um pouco mais. Então hoje a gente trouxe de uma forma mais abrangente e a ideia é que ao longo das lives a gente vá aprofundando essa temática. Então, quando a gente fala, né, de prazer feminino, a gente também pensa com relação ao corpo feminino, com relação a todas as questões que envolvem ser mulher, aos nossos ciclos, Relacionamento. Relacionamentos. E aí, nossa, gente, com relação a esse tema do prazer, é muita coisa, né? Só hoje aqui, nesse papo e nessa interação com vocês, a gente já abriu um leque aqui, né? Esse tema da culpa, por exemplo, é algo que a gente não tinha pensado, né, Cat? Assim, com essa profundidade, né? Surgiu aqui. É mesmo. Tá aí um bom tema. Então tá, amiga. Amei. É isso. Vai ser um prazer estar aqui com vocês toda semana, trocando. E a gente vai aprofundando cada vez mais nesse tema. Obrigada, amiga. Obrigada, gente. Obrigada a você, Chuchu. Um beijo. Beijo, gente. Você vai de pão de salida?